Daí pessoal, sou o Pedro Ristoff, acadêmico do 8º semestre de Agronomia da Unijuí, cursando agora a disciplina de Plantas de Lavoura 2 com o professor Ivan Ricardo Carvalho. Realizei uma revisão bibliográfica sobre estratégias de adubação de base e cobertura de diversas culturas. Cultura essas que a gente veio revisando e estudando durante todo o semestre com o professor Ivan. Culturas como trigo, triticale, cevada, centeio, mandioca, cana, sendo a cana planta, cana soca, batata inglesa, aveia branca, aveia preta, aveia amarela e entre outras que não citei agora. Nessa revisão vou falar um pouco da adubação de fertilizantes, nitrogênio, fósforo e potássio, tanto na base quanto em cobertura, e as necessidades de cada cultura para expressar o seu máximo potencial produtivo. Realizei a revisão bibliográfica e agora vamos realizar este vídeo para ficar melhor do pessoal entender um pouco sobre essa adubação. Vamos conferir no vídeo. A adubação de base na cultura do trigo e triticale é incorporado junto ao suco de plantio nitrogênio, fósforo e potássio. Recomenda-se que a adubação de fósforo e potássio seja feita na totalidade na implantação da cultura, pois serão utilizados pelas plantas nos primeiros estágios de seu desenvolvimento. O fósforo é importante e fundamental nos processos energéticos vitais da planta. O potássio, muito importante na sustentação da planta, osmorregulação, enchimento de grãos e qualidade final do produto. A recomendação de fósforo para áreas com teores médios é de 85 kg por hectare em primeiro cultivo e 45 kg por hectare em segundo cultivo. Em áreas com teores médios também, a recomendação de potássio é de 60 kg por hectare em primeiro cultivo e em segundo cultivo reduz para 30 kg por hectare. Em áreas com teor muito baixos, que exigem doses maiores de 100 kg por hectare, essas aplicações devem ser feitas antes da semeadura ou via cobertura. O nitrogênio é um nutriente muito demandado pela cultura do trigo e do triticale, diretamente relacionado com altas produtividades. Esse nutriente será utilizado tanto na implantação como em cobertura. Via suco de plantio é recomendado cerca de 15 a 20 kg por hectare. Porém, deve-se levar em conta o teor da matéria orgânica no solo e a cultura que antecedeu o trigo, podendo ser soja ou milho. Se for soja, necessita de uma dose menor de nitrogênio, comparado se a cultura antecessora fosse o milho, que também é uma gramínea. Na adubação de cobertura, utilizamos apenas o nitrogênio, que deverá ser aplicado entre os estádios de alongamento e afilhamento, podendo ser realizado em uma ou duas aplicações, dependendo da dose utilizada. Nas aplicações de cobertura, não se recomenda utilizar doses de nitrogênio menores que 30 kg por hectare, avaliando sempre a umidade do solo para a dissolução do fertilizante nitrogenado. Para o cultivo da cevada, é realizada a aplicação do fertilizante contendo nitrogênio, fósforo e potássio. As aplicações de nitrogênio são condicionadas pela matéria orgânica presente no solo e a cultura que antecedeu a semeadura da cevada. Em matéria orgânica menor que 2,5% e a cultura antecedente foi uma leguminosa, como soja, recomenda-se a aplicação de 60 kg de nitrogênio por hectare. Com a mesma matéria orgânica e a cultura antecedente sendo uma gramínea, recomenda-se a utilização de 80 kg por hectare de nitrogênio. Essas aplicações serão realizadas 15 a 20 kg via sulco de semeadura na implantação e o restante em cobertura, no início do afilhamento e no início do alongamento. Já as adubações com fósforo e potássio são feitas junto à semeadura, variando conforme os teores dos mesmos presentes no solo, com esses dados fornecidos pela análise de solo. Buscando um rendimento de 3 toneladas por hectare, com teores médios de fósforo e potássio, é recomendada a utilização de 85 kg de fósforo e 60 kg de potássio por hectare em primeiro cultivo. Já em segundo cultivo, diminuímos para 45 kg de fósforo e 30 kg de potássio. As recomendações para o cultivo de azevém irão seguir as mesmas citadas para a cultura do trigo. Na implantação, utilizar fertilizante com nitrogênio, fósforo e potássio. O fósforo e potássio com doses
na semeadura, que variam entre 60 kg a 80 kg por hectare. O nitrogênio é aplicado na semeadura cerca de 10 a 15 kg por hectare, mas no momento de afilhamento é importante realizar a adubação de cobertura com nitrogênio, para estimular o crescimento de perfilhos. Recomenda-se doses entre 40 e 60 kg por hectare. A cultura do azevém também é muito utilizada para pastejo animal, onde se opta por manejar o nitrogênio conforme a altura da pastagem. Quando os animais reduzem a altura da planta, são retirados e é utilizado a adubação nitrogenada via cobertura para acelerar o rebrote e assim voltando os animais para a pastagem. Falando um pouco da adubação das culturas da aveia branca, aveia preta e aveia amarela, temos recomendações semelhantes, porém diferenças no manejo da adubação quando utilizadas para a produção de forragem com o intuito de pastejo de animais. Na implantação, é recomendada a utilização de nitrogênio, fósforo e potássio via suco de semeadura, sendo que a quantia de nitrogênio utilizada na semeadura é de 10 a 20 kg por hectare. O restante das aplicações são feitas via coberturas, divididas em 2 aplicações, no início do afilhamento e no início do alongamento, dependendo das doses utilizadas. Para a produção de forragem, nas adubações de cobertura, visando estimular o rebrote, as doses de nitrogênio utilizadas são maiores e divididas em mais aplicações, conforme a altura das plantas e a lotação de animais da pastagem. Já a adubação com fósforo e potássio são realizados junto à semeadura, levando em conta a análise de solo. As doses recomendadas para teores médios de fósforo e potássio são de 85 kg de fósforo e 60 kg de potássio por hectare em primeiro cultivo e em segundo cultivo 45 kg de fósforo e 30 kg de potássio. Passando para a cultura da canola, que é uma cultura que necessita de uma alta nutrição e essa nutrição deve ser balanceada com nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre. Essa cultura requer mais nutrientes que o trigo, principalmente na adubação nitrogenada. Além disso, necessita ser posicionada em áreas com alta fertilidade e alta matéria orgânica. A adubação de fósforo e potássio deve ser realizada via sulco a partir de análise de solo, sendo que para a produção de 1 tonelada de grãos são absorvidos cerca de 34 kg de fósforo e 114 kg de potássio. Portanto, se recomenda para níveis médios de teores de fósforo e potássio no solo, 60 kg de fósforo e 55 kg de potássio por hectare no primeiro cultivo e 30 kg de fósforo e 25 kg de potássio no segundo cultivo por hectare. A adubação nitrogenada varia de acordo com o teor de matéria orgânica no solo. Com solos de teores menores que 2,5, recomenda-se a utilização de 60 kg por hectare, em uma expectativa de rendimento de 1.500 kg por hectare. A quantidade de nitrogênio via sulco varia entre 20 a 30 kg por hectare. Na adubação de cobertura, de 40 a 60 kg por hectare. Deve ser realizada quando a planta tem 4 folhas verdadeiras. Outra adubação de cobertura utilizada quando o nível de matéria orgânica é baixo é a aplicação de boro via foliar no emborrachamento. O enxofre é outro nutriente exigido pela cultura da canola, pois a deficiência do mesmo causa abortamento de flores sílicas pequenas e mal formadas. A partir da análise de solo, identifica os níveis de enxofre. Recomenda-se a aplicação de 20 kg de enxofre por hectare. Essa deficiência pode ser resolvida com o uso de fertilizantes que contêm o enxofre, como o sulfato de amônia, ou a aplicação de gesso antes da semeadura, que contém 13% de enxofre. A adubação de base e cobertura da cultura da linhaça, temos algumas dificuldades de encontrarmos informações científicas acerca do seu cultivo, mas utilizamos nitrogênio, fósforo e potássio na base, focando no fósforo e no potássio, que necessitamos de mais disponibilidade na implantação da cultura. Considerar uma recomendação parecida com a do trigo, por ainda não termos doses exatas para a linhaça. Já na adubação de cobertura, deve ser realizada quando a planta está em ramificação basal com nitrogênio. As doses podem variar de 60 kg a 90 kg por hectare.
O que irá definir essa adubação é o desenvolvimento da planta, expectativa de produção, teor de matéria orgânica do solo e a cultura antecessora. Na cultura da batata inglesa, a adubação de base é feita antes da semeadura, com nitrogênio, fósforo e potássio, porém tomando cuidado para que o fertilizante não fique em contato direto com a batata semente, senão ocasionará danos aos brotos ao sistema radicular, interferindo diretamente na uniformidade das plantas. Portanto, essa adubação é feita antes do plantio, realizando uma mistura do fertilizante de forma manual, com enxada ou mecanizada, utilizando correntes presas à adubadora. A aplicação de nitrogênio varia de acordo com o teor de matéria orgânica do solo. Teores menores que 2,5%, recomenda-se a utilização de cerca de 80 kg de nitrogênio incorporados ao suco de plantio, e na adubação de cobertura, realizar a aplicação de 30 kg de nitrogênio após 30 a 35 dias do plantio, antes da amontoa. Vale ressaltar que o uso do nitrogênio em excesso pode gerar uma mudança na produção do amido e aumentando os níveis de proteína. As doses de fósforo e potássio são variáveis conforme a interpretação dos teores a partir da análise de solo, mas devem ser aplicadas via suco de plantio. Para teores baixos é de 260 kg de fósforo por hectare e 190 kg de potássio por hectare. Para teores altos, a recomendação é de 120 kg de fósforo e 100 kg de potássio. Além disso, o fósforo vai auxiliar diretamente na massa e diâmetro do tubérculo. Já o potássio vai ajudar na produção de amido, alongamento e sustentação da haste. Entrando na adubação da cultura do girassol. É uma cultura que necessita de solos férteis para o seu bom desenvolvimento, pois utiliza grande quantidade de nutrientes. Na implantação, realizamos via sulco a utilização de adubação com nitrogênio, fósforo e potássio, sendo que a adubação com nitrogênio deve ser realizada 30% na semeadura e o restante via cobertura, aos 30 dias após a emergência do girassol. O fósforo deve ser colocado de forma total no sulco de plantio. Deve-se levar em conta o teor de fósforo no solo. A utilização de adubação com potássio é realizada no sulco de semeadura, porém não pode ter uma dose maior que 60 kg por hectare, pois poderá ocasionar problemas na absorção de água pela planta e salinização da rizosfera. Outro fator que determina a quantidade de potássio utilizada é a produtividade esperada e o teor de potássio no solo. O boro é um micronutriente que tem papel importante na cultura do girassol, podendo causar até a queda de capítulos. A deficiência de boro, quando indicada através de uma análise de solo, aplica-se o nutriente junto com a adubação de base ou via cobertura juntamente com a adubação nitrogenada. Na utilização de cobertura, é cerca de 10 kg de ácido bórico 20 dias após a emergência. No sulco, cerca de 1 a 2 kg de boro por hectare. Outros micronutrientes como o zinco e molibdênio podem ser necessários quando há sintomas dessa deficiência. A adubação para o cultivo de cana-planta, que é o primeiro ano de cultivo da cana, necessita de uma adubação visando o fósforo, visto que é o nutriente que mais auxiliará nos primeiros estágios de desenvolvimento. As doses da adubação com fósforo, para produtividades de 90 a 120 toneladas por hectare, variam de acordo com a interpretação dos teores de fósforo no solo. Para teores médios, é recomendado o uso de 60 kg por hectare no fundo do sulco de plantio. Já a adubação com potássio também é realizada na implantação do canavial, utilizando as mesmas variáveis do fósforo para a tomada de decisão. O ideal é a utilização de 60 kg por hectare para teores médios e produtividade entre 90 e 120 toneladas por hectare. Dependendo das condições do solo e planta, é recomendada realizar adubação com potássio em cobertura, diminuindo cerca de 30% na sua dose na base e utilizando via cobertura juntamente com o nitrogênio. Na cana-planta, o nitrogênio apresenta junto com o potássio importância para desenvolver o rizoma e crescimento e expansão da área foliar. Sua utilização deve ser feita na base e em cobertura, sendo que na base utilizar cerca de 10 a 20 kg por hectare e em cobertura 30 a 50 kg por hectare.
Aproximadamente 95 dias após o plantio é feita a adubação de cobertura, antes do fechamento do canavial. Após o ciclo de cana-planta, entramos no ciclo da cana-soca, onde não teremos uma adubação de base mais, pois tudo será utilizado via cobertura, por conta de que, após passar pelo repouso fisiológico, ela começará novamente o seu desenvolvimento, onde o nutriente mais requerido é o potássio, visando o alongamento e sustentação dos entrenós. O fertilizante com NPK deve ser utilizado antes do fechamento do canavial, próximo à linha de cana, cerca de 20 cm. As doses de nitrogênio variam entre 60 e 80 kg por hectare, e cuidar com o excesso de palha, pois pode causar perdas de nitrogênio por volatilização se o fertilizante não for incorporado ao solo. As doses de fósforo já diminuem comparado com a cana-planta. Recomenda-se utilizar 30 kg por hectare, independente dos teores presentes no solo. Já o potássio tem suas doses aumentadas, variam de acordo com a expectativa de produção, mas ficam no geral entre 50 a 80 kg por hectare, visando a produção de biomassa e alongamento dos entrenós. Falando da adubação de base e cobertura na cultura da mandioca, vamos deixar de lado o mito que a cultura não necessita de adubação. Claro que não são altas doses, mas necessita sim. Utilizamos o fósforo via suco de semeadura e, como na batata inglesa, é realizada antecedendo o plantio das manivas, evitando a queima das mesmas pela incorporação do fertilizante ao solo. As doses de fósforo são baixas, mesmo com solos com baixos teores. O nitrogênio e o potássio são demandados na adubação de cobertura e as doses devem ser aplicadas entre 45 e 60 dias após a emergência, juntamente com a extração de plantas daninhas de forma manual. As doses para aplicação variam de acordo com o desenvolvimento da cultura, cerca de 40 kg de nitrogênio por hectare e 30 kg de potássio por hectare. Para finalizar, vamos falar um pouco da adubação de base e cobertura da cultura do centeio. É parecida com a da cevada, do trigo e de outras gramíneas, com nitrogênio, fósforo e potássio. A adubação com nitrogênio é realizada com 10 a 15 kg por hectare, junto à semeadura e o restante em cobertura, no início do afilhamento, com doses entre 40 e 50 kg, visando um crescimento vegetativo. Porém, sempre lembrando da cultura antecessora e da matéria orgânica da área. Para as doses de fósforo e potássio, utilizamos de forma total na semeadura, visando um estabelecimento e sustentação da planta, tomando cuidado com os teores desses nutrientes do solo, e se a cultura é primeiro cultivo ou se já é cultivada. Então, a partir dessa revisão bibliográfica, conseguimos fazer um apanhado de várias culturas, com as doses e as recomendações e os melhores momentos de aplicação. Mas como a gente sabe, né? Tem que ser a partir de uma análise de solo que ela vai nos dar um norte de como está o nosso solo e a partir disso fazer algumas recomendações. Agreguei muito conhecimento e espero que possa passar esse conhecimento para todos que irão assistir esse vídeo. Muito obrigado!